1.3 Teologia de Umbanda, a abertura. Finalizando o capítulo, é uma questão de tempo para que os atuais e remanescentes dirigentes da Umbanda realizem um trabalho de base, de doutrinação de seus liderados, instruindo-os e os ensinando a preparar bons médios e bons dirigentes de tendas. E então a Umbanda conquistará seu verdadeiro espaço religioso, pois o tipo de trabalho desenvolvido por ela só os verdadeiros umbandistas podem fazer, porque são herdeiros naturais dos sagrados orixás. Mas para que esse trabalho seja feito, todos os umbandistas devem falar uma só língua. Por isso, este curso desenvolverá um tratado teológico que, se devidamente incorporado ao conhecimento já disseminado no meio umbandista, ajudará muito nesta uniformização das práticas de rituais das tendas e na formação de uma consciência de Umbanda. 1.4 A formação teológica do sacerdote de Umbanda Sagrada. Todo sacerdote precisa receber uma preparação muito boa para que possa exercer todas as múltiplas funções que este cargo religioso exige e também para que possa discutir sua religião com sabedoria e conhecimentos fundamentais acerca do universo religioso. Por isso, é necessário que todo sacerdote umbandista desenvolva uma consciência voltada para o aprendizado permanente, fato que se beneficiará a religião como um todo, pois permitirá um aprimoramento ritualístico e uma renovação dos conceitos subtraídos de fontes religiosas, não umbandistas, mas incorporadas para suprir as lacunas conceituais, filosóficas e teológicas ainda existentes, tais como batismos, matrimônios e funerais. Conceitos filosóficos, teológicos e doutrinários mais profundos só surgirão com o amadurecimento da própria religião e quando todos de Umbanda e totalmente calcada em conceitos próprios, fundamentada na existência de um Deus único, Olorum, e na sua manifestação através de suas divindades, os sagrados orixás, os tronos de Deus. Umbanda 1.5 Uma religião com seus próprios fundamentos. Toda religião tem na sua teologia os conhecimentos superiores que a define, que a molda e a caracteriza, individualizando-a entre outras tantas religiões. A Umbanda reúne num mesmo espaço, a tenda, o culto às divindades naturais regentes do planeta, os orixás, e as práticas religiosas realizadas pelos espíritos que incorporam nos médios e dão consultas, orientações, esclarecem, cortam magias negras, afastam obsessores, desmancham trabalhos feitos despachos, desenvolve a mediunidade de pessoas possuidora desses dons, falam em nome dos orixás, das divindades, são manifestadores de mistérios e de dons. Os guias de Umbanda Sagrada são espíritos altamente preparados para assumir a guarda de seus filhos, médiuns, assim como trazem ordem de trabalhos espirituais e magísticos, concebida pelos orixás regentes das 7 linhas de forças planetárias. Nem todos os guias da Umbanda são guias da lei, espíritos já assentados à direita ou à esquerda dos senhores orixás, mas que ainda não alcançaram o grau de guias de lei, assentam-se à direita ou à esquerda de um guia de lei e incorporam usando um nome simbólico que distingue e individualiza, pois é o chefe de toda uma corrente espiritual ou linha de trabalho de Umbanda Sagrada. Um guia de lei de Umbanda é um atrator natural de espíritos e tanto os acolhe em linha de trabalho quanto os doutrina e os assenta, dando-lhes condições para iniciarem um trabalho junto aos fins encarnados. Os fundamentos da Umbanda são aceleração
da evolução do ser por meio de ensinamentos doutrinários, mediúnicos, religiosos e espiritualistas. Auxílio religioso e magístico, culto aos sagrados orixás, integração do ser às hierarquias divinas, esgotamento e transmutação do karma do ser. Como religião, a Umbanda oferece a seus fiéis tudo o que outras oferecem, e até um pouco mais. Como via evolutiva, reduz as hierarquias naturais regidas pelos orixás, os seus filhos naturais que foram afastados de seus domínios, pois foram conduzidos para o estágio humano da evolução. Religião e religiosidade 1.6. O ser humano é por natureza um ser religioso, que, na ausência de uma religião, tende a sentir-se vazio, desmotivado e fragilizado, e por isso muitas vezes se entrega a vícios que o depreciam. A religiosidade refreia os instintos e desperta nas pessoas a reflexão, pois a induz a pensar nas consequências de seus atos antes de cometê-los. Com isso, o comportamento tempestuoso e instintivo é refreado e a razão se impõe sobre a emoção. Religiosidade significa a vivenciação dos princípios divinos que regem a criação desde que Deus deu origem a tudo. A verdadeira religiosidade é o cultivo da fé em Deus, amor à sua criação divina, respeito com as criaturas e um sentimento de fraternidade com seus semelhantes, não importando a raça, a cor, a religião que seguem. Tá difícil essa palavra, pessoal. Religiosidade é a vivenciação equilibrada de todos os momentos de nossa vida. Religião é a viga mestra de toda a estrutura destinada a direcionar os seres e congregá-los em torno de uma divindade acolhedora, amantíssima e irradiadora das qualidades de Deus Pai, e tem o poder de redimir os seres, que conduzem segundo sua preparação, porque é um objetivo do Criador, que dá sustentação a todos por meio de suas divindades humanizadas. Capítulo 2. Diferenças, Umbanda, Candomblé e Kardecismo. Sabemos que a Umbanda não é Candomblé, nem Kardecismo. A confusão é grande, pois Candomblé é a religião de culto dos orixás e Kardecismo é a religião de trabalho com os espíritos, ambos calçados no fenômeno da mediunidade. Encontramos na Umbanda aspectos das duas, assim como de tantas outras, para um observador mais atento, mas o fato de ter algo em comum não quer dizer que podemos adotar por livre e espontânea vontade as práticas filosóficas religiosas delas, trazendo-as para dentro de nosso terreiro, pois a Umbanda possui filosofia e práticas próprias que são observadas e trazidas à luz por intermédio dos espíritos guias. Sim, nós também cultuamos os orixás, mas de forma diferente do ancestral culto africano, pois os vemos como sob um outro ponto de vista. Se fosse para ser igual, não haveria de se fundar outra religião, simplesmente o adotaríamos. Logo, quando surgiu uma dúvida, antes de recorrer o que é tão funcional dentro do âmbito do culto da nação, espere, consulte e tenha fé, que seus guias terão as soluções dentro e segundo nossas práticas. Quanto ao kardecismo, a maioria de nós, umbandistas, tem recorrido à sua vasta literatura para esclarecer ao mundo dos espíritos. O movimento kardecista esmiuçou e foi a fundo no estudo do fenômeno mediunidade, o que nos vale como ponto em comum. Já a maneira de trabalhar mediunicamente dentro da Umbanda é única, pois ela vai além do passe e doutrina. Os guias de Umbanda têm extrema afinidade e conhecimento das manifestações de elementos,
da natureza e processos magísticos, motivo pelo qual possuem toda uma variedade de recursos, como o uso de fumo, das velas, pontos riscados, ponteiros, otás, pedras e cristais, guias, banhos, defumações, etc. O que muitas vezes é visto como um atraso religioso, na verdade esconde toda uma riqueza jamais imaginada pelo leigo crítico. 2.1 Umbanda Candomblé. Da África, ao contrário do que muitos pensam, a religião na terra-mãe dos escravos aqui aportados era e ainda é muito rica e bem diversificada, pois o enorme continente negro era todo dividido em nações, tribos ou povos, e cada uma tinha um culto voltado para uma das divindades diferenciadas. Para mantê-los sob controle, os senhores de engenho costumavam misturar na mesma senzala negros de várias nações, em sua maioria inimigas, tornando-os vulneráveis. Uma vez que não se entendiam e muito menos se uniam contra seus donos, a rivalidade na África era tão grande que dispensava maior trabalho, uma vez que os povos africanos se escravizavam uns aos outros e vendiam seus prisioneiros de guerra a troco de armas e ferramentas, depois eles revendidos a peso de ouro aqui nas Américas. Para minorar a condição deles, foi-lhes concebida a licença para que pudessem fazer seus toques ou batuques. Logo, os batuques se transformaram em culto religioso aos orixás, que predominavam na Bahia, e voduns aparecem no Maranhão com a Casa das Minas. Esse culto ainda não podia ser como na África, onde cada povo cultuava um panteão. Então se tocava para todos eles, quando se manifestavam e deixavam no corpo e na alma de seus filhos os axés de amor, coragem e esperança. Enquanto incorporados, não falavam nada, apenas se faziam sentir. Suas mensagens vinham por intermédio de jogo de búzios, de Ifá, o mistério da revelação. Assim, sintetizando todo um trabalho complexo, surgiu o candomblé e os orixás foram trazidos à nossa terra. Diferenças entre Umbanda e Candomblé. Mais simples é começarmos dizendo o que há em comum entre a Umbanda e o Candomblé, que é a incorporação mediúnica e o culto aos orixás, estes já renovados pela Umbanda. Quanto às práticas e rituais, são diferentes. Enquanto na Umbanda as consultas são feitas através dos espíritos de caboclos, pretos velhos, baianos, exus, etc., no Candomblé as consultas são feitas através do jogo de búzios ou Ifá, não aceitando a comunicação de espíritos eguns, sendo, portanto, vetada sua incorporação. Esta é a principal diferença, visto que as outras mais são pertinentes à atuação das entidades guias em seus trabalhos na Umbanda e aos rituais internos do Candomblé.